O recurso extraordinário 545.308, recorrente Chilatra do Brasil, representação limitada, recorrida à União. Haveria um pedido de adiamento? Não. Não, eu recebi uma petição que eu despachei da Federação das Indústrias, creio que no estado de Mato Grosso, para admissão no processo na condição de terceiro. Indeferia apontando as balizas subjetivas do processo e a extensão da representação da requerente, né? E estou pronto, presidente, a proceder ao relato, né? Presidente, o pano de fundo eu vou procurar resumir, não sei se teremos sustentação da tribuna, teremos? O pano de fundo é a denominada compensação dos prejuízos fiscais, tendo em conta os cálculos do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. No extraordinário, que veio a ser interposto pela contribuinte, se articula com ofensa aos artigos 5º, inciso 2 e 36, 37, 148, 150, 3, a linha B, 153, 3, 195, inciso 1 e parágrafo 6º da Constituição Federal. Aponta-se o conflito da Lei 8.981, com diploma maior, e se diz da alteração do sistema de compensação de prejuízos fiscais, né? No tocante ao imposto de renda, consigna a recorrente que a Lei 8.981 só poderia ser aplicada em relação ao exercício de 1996. O fato de a medida provisória, convertida na referida lei, haver sido veiculada no diário 31 de dezembro, não mudaria essa conclusão, por haver recaído dia 31, seria a 1/10 hora do ano, em um sábado, né? Em relação à contribuição social sobre o lucro, tem-se também o problema da anterioridade dos 90 dias previstos no parágrafo 6º do artigo 195. Por fim, argumento que a nova disciplina normativa trouxe óbice à utilização do montante integral acumulado do prejuízo, possibilitando a dedução de somente uma parcela, né? A hipótese significaria tributar a parcela de patrimônio da empresa, de modo distinto das bases eleitas no fato gerador e na previsão constitucional de renda e lucro. A Fazenda apresentou contra-razões. O ato do juízo primeiro de admissibilidade está a folha 264. A Procuradoria-Geral da República preconiza o provimento parcial do recurso, somente para ser atendido o princípio da anterioridade na apuração da contribuição social sobre o lucro. É o relatório. O relatório falará pela recorrida a doutora Cláudia Aparecida de Souza Trindade. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, colegas procuradores, advogados, senhoras e senhores. A Fazenda Nacional comparece a essa tribuna apenas para registrar que essa questão, a limitação da compensação dos prejuízos fiscais, já foi objeto de apreciação recente por essa Corte, no recurso extraordinário 344.944, e que foi publicado agora, no dia 28 de agosto, e que recebeu a seguinte ementa: recurso extraordinário, tributário, imposto de renda, dedução de prejuízos fiscais, limitações. Artigos 42 e 58 da Lei 8.981, de 95, constitucionalidade. Ausência de violação dos dispostos nos artigos 150, inciso 3, alíneas A e B,
e 5º, 36 da Constituição do Brasil. Naquela sentada, o que essa Corte definiu? Que essas limitações, aliás, a possibilidade da compensação de prejuízos fiscais se caracteriza por um benefício fiscal e vai ser deferido ao contribuinte conforme a legislação de regência. E que, no caso específico, a limitação de prejuízos, do aproveitamento de prejuízos fiscais, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, não feriria os princípios constitucionais apontados pelos contribuintes. Então, a Fazenda Nacional vem invocar esse precedente e pedir, por ser a mesma questão, que seja mantida a jurisprudência da Casa. Obrigada. Palavra com o presidente relator. Presidente, examino os pressupostos gerais de recorribilidade e os tenho por atendidos. Vale-me, presidente, de trecho do voto que proferi, quando do julgamento do extraordinário mencionado da tribuna, o 344-944, em que é analisada a constitucionalidade do critério relativo ao cômputo dos prejuízos exclusivamente, e aqui há um segundo tema, a contribuição social, exclusivamente em relação ao imposto de renda. Disse naquela oportunidade, a medida provisória 812/94, transformada na Lei 8.981 de 95, implicou realmente profunda alteração do critério relativo ao cômputo dos prejuízos, no que estes resultam na perda de valor dos bens patrimoniais, repercutindo na noção de lucro real ante a passagem do tempo, a dinâmica da vida do contribuinte. Nota-se que o acordo revela a observância do princípio da anterioridade, eu disse no caso, ficando potencializada a circunstância de, no apagar das luzes do ano de 1994, haver-se, em atenção justamente a esse princípio da anterioridade, disciplinada a matéria de forma precária e efêmera, quando certo, tendo em conta o tempo e a repercussão existente, seria o encaminhamento de projeto de lei ao Congresso. O passo mostrou-se demasiadamente largo, desaguando em procedimento que longe fica de atender ao objetivo maior da publicação dos atos normativos, que outro não é senão evitar surpresa, tendo os cidadãos, ao menos sob o ângulo ficto, já que não há costumeiramente a leitura do diário oficial, conhecimento da normatividade em vigor. Vigência do ato normativo não prescinde do conhecimento por todos, presumindo-se o fenômeno quando verificada a publicação no jornal oficial. Considere-se a necessidade de atentar-se para o que normalmente ocorre e, portanto, ter-se a veiculação do ato da forma comumente utilizada, ou seja, com a edição e, mais do que isso, a circulação do jornal em data habitual. Pois bem, de acordo com o calendário de 1994, o último dia desse ano caiu em um sábado. E é notório que não só acontecer nesse dia a edição de Diário Oficial da União. Aliás, trata-se de data em que os expedientes, quer no setor público, quer no setor privado, nos dias da semana de segunda a sexta-feira, ficam até mesmo truncados, quando não há o recesso total. O que se dirá se o dia 31 de dezembro recai em um sábado? Tem-se assim que a Lei 8.981, de 95, resultante da conversão da medida provisória 812, de 31 de dezembro de 1994, somente poderia ser observada, dada a anterioridade, no exercício seguinte, isto é, no exercício de 1996. A publicação, ela
seria tomada como ocorrida em 95. A publicação da medida provisória no sábado, 31 de dezembro de 1994, pouco importando que nesse dia o diário tenha, sob o ângulo simplesmente formal, circulado, gerou conclusão sobre a vinda à baila da nova disciplina da consideração dos prejuízos na segunda-feira, 2 de janeiro de 1995, mostrando-se insuficiente a verdadeira artimanha utilizada, o drible que se pretendeu dar à garantia constitucional dos contribuintes, que é a anterioridade. A não se entender assim, estará sendo desprezado em sua concretude maior o princípio da anterioridade, e mais do que isso, o princípio do determinismo, segundo o qual a razão suficiente há de fazer-se presente na vida gregária, como proclamado pelos filósofos materialistas gregos há 2.500 anos, conforme fragmento de Leucipo. Nada nasce sem uma causa, mas tudo surge por alguma razão e em virtude de uma necessidade. No mais, falei e consignei, então, é de levar-se em conta a norma do artigo 42 da Lei 8.981 de 95. Artigo 42, a partir de 1º de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda, poderá ser reduzido em, no máximo, 30%. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, não compensada em razão do disposto na cabeça do artigo, poderá ser utilizada nos anos calendários subsequentes. Vê-se que a teor do citado artigo consagra o recolhimento do imposto de renda, se consagra, sem que, ante a dinâmica da vida da pessoa jurídica, haja lucro real, disponibilidade. Seguramente, a mitigação do Instituto viabilizador da redução do lucro líquido dos prejuízos a compor o nosso cenário jurídico desde 1947, Lei 154, que previu essa compensação, acaba por incluir verdadeira ficção no dia a dia dos contribuintes, que se mostra contrária até mesmo à nomenclatura reveladora do objeto, da base de incidência do próprio tributo, a renda e proventos de qualquer natureza. Vale dizer, se no balizamento temporal considerado é encontrada a renda, que, em vista dos prejuízos acumulados, é absorvida, não se conta com o indispensável fato gerador do tributo, faltando, por isso mesmo, a base de cálculo. A colocação dos prejuízos em simples estado latente, em mera reserva, abstraindo-os no cálculo da renda a ser tributária, implica, em última análise, antecipação do tributo e não cobrança, dado o ano base a ser perquirido. A atuação do fisco, em tal sentido, ganha contornos próprios a empréstimo compulsório, sem a existência de lei complementar e dos respectivos e dos objetivos que estão previstos de forma exaustiva no artigo 148 da Constituição Federal. Além de suportar o resultado negativo, o contribuinte vê-se forçado a recolher tributo que não corresponde em si à renda. O imposto sobre a renda, conforme proclamado nos recursos extraordinários 172.058 e 177.887, pressupõe acréscimo patrimonial disponível. Então, eu disse, com esse provejo o recurso para declarando a inconstitucionalidade do artigo 42, no que postergada no tempo a consideração dos prejuízos, conceder a segurança e, com isso, reconhecer o direito da impetrante a compensar
os prejuízos fiscais acumulados nos períodos base anteriores a 1995, sem a limitação imposta pelo artigo 42. Acrescento, presidente, descabe a adoção de ótica distinta, considerada a contribuição social sobre o lucro, não apreciada, essa matéria, no extraordinário 344994. A base de incidência desse tributo pressupõe, da mesma maneira, a existência de lucro, tendo o artigo 58 da Lei 8.981 de 95, alterado o critério alusivo ao cômputo de prejuízos nos seguintes termos: para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo negativa apurada em períodos base anteriores, em no máximo 30%. Conforme salienta Hugo de Brito Machado, em parecer a respeito do tema, na determinação da base de cálculo, tanto do imposto de renda como da contribuição social sobre o lucro, tem-se de considerar os prejuízos anteriores, sem o que se estará considerando renda e lucro, o que, na verdade, é reposição patrimonial. Conheço do recurso extraordinário o provejo para declarando a inconstitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei 8.981 e também do artigo, já está aqui, 58, no que é postergada no tempo, da Lei 8.981, no que postergada no tempo a compensação dos prejuízos, conceder a segurança e, com isso, reconhecer o direito da impetrante a compensar os prejuízos fiscais acumulados nos períodos base anteriores a 1995, sem a limitação imposta pelos dispositivos legais a partir do mês de junho de 1995, conforme postulado na inicial. Presidência, dá provimento ao recurso. Dou. Ministra Caminus. Presidente, eu peço vênia ao ministro relator, mas eu vou manter o voto que eu dei, acompanhando naquela ocasião a divergência iniciada no precedente que foi citado. Então, foi iniciada pelo ministro Eros Grau, exatamente porque o que a lei assegurava era um benefício fiscal, conforme foi posto naquela ocasião. A lei afirmava que os prejuízos ocorrentes antes e que não deram origem a tributo, porque não tinha havido prejuízo, já que não havia lucro apurável, veio assegurar exatamente que os prejuízos anteriores apurados em anos antes pudessem vir a ser compensados, pelo que se declarou que era um benefício fiscal, e sendo benefício fiscal, portanto, estava perfeitamente adequado ao quadro constitucional. Eu chamo a atenção que, inclusive, Vossa Excelência foi relator de uma agravo regimental no recurso extraordinário 229.412, tratando exatamente imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, concluindo na esteira dos precedentes. E na primeira turma até, e faço questão de chamar a atenção para a circunstância de que o ministro Marco Aurélio, com a coerência que ele é característica, claro, não votou diferente. Neste caso, até meu, não votou justificadamente em razão de precedentes, enfim. Mas também na primeira turma, eu chamei a atenção exatamente porque Vossa Excelência, neste quem não votou, no agravo regimental, no recurso extraordinário 307, 216, também sobre os dois casos. Portanto, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu nego provimento. Presidente, Vossa Excelência me permite? A matéria já foi examinada no 344994. O resultado já é jurisprudência firmada do tribunal.
Hoje examinamos, porque nesta hipótese anterior não foi... não omitiu o fato. Certo, ao contrário, certo. leu o voto se referindo a esse recurso exato. extraordinário que foi citado anteriormente. Apenas neste caso nós podemos examinar a questão da contribuição, que no que caso anterior foi não versada pudéramos no anterior. examinar face à ausência de pré-questionamento. Eu creio que para agilizarmos os trabalhos do plenário, talvez fosse o caso de... sei lá, Vossa Excelência, rapidamente... Indago do plenário se mantém o entendimento do precedente. Não é verificar se... Eu estou entendendo que naquele precedente, no RE 344944, o Supremo Tribunal, por seu plenário, assentou a tese de que se tratava, como disse a ministra Carmen Lúcia, de um benefício fiscal, que é vinculado à política econômica e, portanto, pode ser revisto a qualquer momento pelo Estado. Parece-me que aqui, embora inclua também a CSL, a tese é aplicável, é a mesma. Tanto com a devida vênia, eu estaria negando o provimento ao recurso. Então, o tribunal mantém a postura. Então, proclamo o resultado. Negar o provimento contra o voto do relator. Acordo com a ministra Carmen.